vim daqui, saí daqui da roça. Nasci em março de 44, tive uma infância matuta, comum, sertanejo. Cresci, perdi a mãe aos 4 anos. 2 anos, menos de 2 anos depois, meu pai casou de novo, cristão todo. Nós éramos, do primeiro casamento, 3 irmãos. A minha madrasta, quando papai casou, veio trazendo mais 3. E com ela ele teve mais 4. Portanto, um total de 20 irmãos. Daí para todos crentes. Todos crentes. E aqui eu preciso pedir permissão para prestar uma homenagem aos meus pais, particularmente meu pai, por ter conseguido criar 20 filhos, todos no Evangelho, com uma formação sólida, moral, espiritual, ética, todos. Ele tinha características bem próprias, bem inconfundíveis. Ele era um homem muito firme, muito rígido. Naquela época, a autoridade paterna funcionava. Não tinha papo, ninguém se dava ao luxo de partir por um caminho próprio, quebrando a disciplina paterna, não é? Segundo o Evangelho, sobretudo o Evangelho. Nós recebemos o Evangelho aqui, essa igreja, vocês vão ficar sabendo hoje, ela tem entre igreja organizada e início do trabalho mais de 100 anos. Meu pai foi o primeiro, meu pai, minha mãe e um outro senhor chamado Osório, que eu não conheço, não sei quem foi, foram os 3 primeiros a serem batizados aqui, nessa região. Isso há, se não tem 100 anos, por aí, beirando 100 anos, né? Então todos os filhos nasceram dentro dessa formação, dentro desse viés cristão rígido, com uma grande influência de missionários americanos. Papai era muito ligado ao Dr. Maddox, que foi o fundador do Colégio Batista, Dr. Berry, e sobretudo Dr. Ele chamava todos esses missionários, tudo chamado de doutor, né? O Daniel Crosla. Aliás, o meu nome, Daniel, é em homenagem ao Crosla. Crosla morou aqui, numa tapera, era um missionário, era um gigante, era um verdadeiro, um pioneiro, um desbravador. E ele exerceu sobre meu pai muita influência, como também os outros. Daí porque, naquela época, papai foi levado a deixar que os filhos saíssem da roça e fossem para a capital estudar. Isso influência dos missionários. O apóstolo João registrou no capítulo 16, versículo 33 de seu Evangelho, as seguintes palavras de Jesus: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E foi em meio às aflições da Segunda Guerra Mundial que o bom ânimo ecoou na velha casa da fazenda. Era o prenúncio do outono do ano de 1944, quando ouviu-se o choro de mais um filho do senhor Silvério e da dona Quintina. Era o dia 19 de março, quando o filho Daniel chegou apressadamente ao mundo. 9 meses no ventre da mãe, nem pensar que ele teria paciência de esperar. Nasceu de 7 meses achando que já saía tarde. Não tinha tempo a perder. E até hoje, no auge dos 80, continua na corrida contra o tempo. Que legal. E essa área toda era do seu avô? Era, todinha, meu pai. Isso era tudo. Antes era meu avô e depois meu pai. Sim. Tudo, certo. E ainda continua sendo. Ela foi perdendo Hoje a família, os velhos morrem, vai dividindo com os filhos. Hoje Eliseu tem uma parte, cada um tem uma. Tem uma pedaço. Eu não tem mais nada aqui não. Só lá. Mas já passei por Aquela sede lá. Já passei por Deus. Já passou.
Ali era a sede da fazenda. Eu vou Aqui? depois descer por lá e mostrar. É que tá em ruínas ali, ó. Ah, tá. E aí, essa casa aqui é porque lá cabia mais todo mundo, que vai crescendo muito. Aí essa aqui é a Coférias. Ok. São 24, todos aqui, o número 8, tá vendo? Cada um É um irmão. O meu tá aqui, ó. Casa Ó, aqui era grande, eu tinha uma né? placa, uma foto, minha plaquinha, quer ver? Daniel. Mas não, O 10. eu não uso porque eu tenho lá, né? Sim, casa lá. você é o nota 10. É, eu sou. Ah, é 10 nesse É 10, aqui, ó. aí, ó. Antigamente eu vinha com Nova Canaã, isso aqui. Eu tomava conta disso aqui. Eu vim aqui uma vez só. A Heloína era a irmã mais velha, já morreu há vários anos. Aqui eu fui Encosta no mel, criado, senão machuca. criado assim, até a adolescência, né? Isso aqui era um fervedor de gente na minha infância. Muito gado, muita. E aqui é a sede original. É aqui, é que eu te falei que é. A casa principal era aquela. Ali está a casa primitiva. Ah, primitivo. Quando eu nasci, essa casa foi construída. Olha. Portanto, só essa aí está com uns 90 anos. Ali tem mais de 100 e tantos anos. Aí veio essa. O culto doméstico em casa era obrigatório. A meninada, que era empregado, muitos empregados da fazenda, se misturando os meninos e pulando nas cercas e peraltices e todo tipo de brincadeira. Num repente ouvia-se o grito: fazer o culto, meninos! Saía todo mundo onde estava. Ninguém discutia, ninguém desobedecia. Íamos todos para uma salona ali da fazenda, chão batido, mesona no centro, né? Ele se sentava na cabeceira e a patota toda à volta daquela mesa, e ali a gente realizava o culto doméstico. Isso era sagrado. Abria-se, começava, cantava alguns corinhos, ele ou às vezes um outro filho, normalmente ele, mas às vezes pedia um outro para ler o texto bíblico. Esse texto era orientado por uma revista de escola dominical dos batistas brasileiros. Vinha uma revista indicando o texto de cada dia. Lia-se aquele texto. Cada um falava um versículo, obrigatoriamente. E de Deus é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o Senhor é meu pastor. E cada um falava um versículo. E alguém orava, normalmente ele orava encerrando. Soltava a meninada, ou para voltar para a brincadeira ou para ir deitar. Anos depois, quando eu creio já estava no seminário, no ministério, eu tomei conhecimento de um fato de que quando ela estava grávida, ela disse que aquele filho, eu sou o penúltimo do primeiro casamento. Aquele filho, eu, seria separado para o ministério pastoral. Anos depois, eu fiquei sabendo, as minhas irmãs me contaram.
A minha decisão, opção ministerial, não foi por influência dessa palavra da minha mãe, porque eu só vim saber depois, não é? A primeira vez que eu preguei em público foi aqui, aos 11 anos. Que legal. Eu tinha um cunhado, o pastor Paulo Brasileiro do Vale, senão a família ilustre, os brasileiros, lá de Belo Horizonte, e ele foi pastor aqui. E eu me lembro que um dia ele reuniu uns meninos, eu, o Paulinho, filho dele, mais uns outros dois, e disse, olha, quem for à frente à igreja, no púlpito, naquela época era tudo primitivo, tudo lamparina, não tinha luz elétrica, nem a gás, era lamparina, é fifó, eu chamo de fifó, lamparina de querosene, aquela lamparina de querosene, né? Assim, era assim, aí ele mandou a gente falar sobre a parábola e determinou que discorresse sobre a parábola, do filho pródigo. Isso com 10 anos? É, e aí eu falei, ganhei o presente. Ganhei o presente. O que foi o presente? Uma caixinha de promessa. Não era nem uma caixinha, era um saquinho. Sabe aquelas caixinhas de promessa antigas, né? Veio dentro de um saquinho de promessa. Ganhei. Fiquei meio decepcionado, porque eu achei que eu ia ganhar uma coisa mais... um carrinho para brincar, alguma coisa assim, né? Mas ali eu comecei. Eu disse sobre a influência dos missionários americanos. Os meus irmãos mais velhos iam para o Colégio Batista e ficavam em regime de internato. Naquela época tinha internato, né? Sim. Depois o Dr. Berry, William Hafford Berry, influenciou o papai não papai mesmo, mas os meninos mais velhos, e ele criou as condições para isso, comprar uma casa que ele tinha no bairro Sagrado da Família, em Belo Horizonte. Então, ele facilitou a coisa. Meus irmãos, o Tito e o Silas, compraram essa casa e iam levando os irmãos mais novos. A casa era grande, então morávamos todos naquela casa. Sempre que chegava a hora de deixar a fazenda, a gente ia lá para casa, amparado pelos irmãos. Eu fui para lá entre 13 e 14 anos, eu estava com 13 já para completar 14 anos. Portanto, 1958 eu comecei no Colégio Batista. Logo que eu cheguei em Belo Horizonte, a Igreja da Lagoinha estava naquele ano sendo fundada. Um grupo de idealistas, o Ciras, meu irmão, a Naim, minha cunhada, o Henrique Blanco e o doutor Elmir Maia, que depois se tornou deputado, enfim, uma geração de moços cheios de entusiasmo, entusiastas, né? Saíram da primeira Igreja Batista, da Igreja do Barro Preto, eu creio que da Floresta, de algumas igrejas batistas, e formaram a Igreja da Lagoinha e convidaram o Rego para ser o primeiro pastor. Eu cheguei, a igreja estava recém-organizada e cheguei na posse do Rego. E aquela foi uma fase incomum. Aquilo ali foi uma fase realmente especial para toda aquela geração. Olha só. O Rego era um apaixonado e passou para toda aquela gente uma paixão. E eu fui profundamente contaminado por aquele momento, né? Foi que despertou. Né? Isso em 58, 59. 59. Fiquei lá nós tínhamos um dos nossos moços, fundador de Lagoinha, era o Ari Veloso. Você deve saber quem é o Ari Veloso, porque ele foi fundador da Igreja do Morumbi. Né? O Ari Veloso trabalhava na Lagoinha, mas era também com Dona Rosali num bairro chamado Barreiro. E o Ari foi para São Paulo, decidiu ir para São Paulo e estudar na Faculdade Batista, né, lá em São Paulo. Acho que trabalhar com o Tonini e estudar na Faculdade Batista. E pediu que o irmão dele ficasse lá no Barreiro, eram duas congregações, Barreiro e Inconfidentes, tomando conta porque ele ia embora. E aí eu fui com o Haroldo. O Haroldo, irmão dele, era mais do que amigo, era Jonatas e Davi, nós dois, éramos inseparáveis.
Muita gente se engana com o Rego. O Rego era um homem muito tradicional. Mas ele teve uma experiência profunda com o Espírito Santo, é que ele chama de, ele caracterizou como batismo do Espírito Santo, não é? E aí foi o pombo da discórdia com os batistas. Os batistas entendiam que a expressão não se aplicava àquela experiência, não havia um batismo distinto e posterior à conversão, não havia. E aí começou uma grande polêmica que se alastrou pelo Brasil todo e levou a, por incrível que pareça, a partir daí veio a divisão. O Rego não tem muito a ver com essa divisão não, tá? Ele movimentou mais o... Ele era um pregador, ele ia para o púlpito e pregava, só que aquilo ali movimentava e havia os ânimos de ambos os lados, tá? Para ser sincero, eu creio que faltou equilíbrio das duas partes. Enfim, o radicalismo se impôs e ele foi crescendo, crescendo até que veio a divisão. Quando veio a divisão, eu estava no seminário, no Rio. Naquele período, né, eu estava no Rio, no seminário. Né? Eu fiquei lá em Confidentes, Barreiro, lá eu conheci a Marli. Posterior, bem depois nos casamos, vieram os dois meninos. Suzana nasceu muito depois em Montes Claros. Né? E eu fui estudar no seminário, aí já era o ano de 64. O Haroldo foi para a América estudar na Bethany Fellowship. Né? E eu fiquei órfão, porque nós dois não sabíamos viver separados. Né? E eu já estava decidido a ir para o seminário. Ele, não, eu vou para a Bethany, a porta se abriu, ele foi e eu vou para o Rio. Então, ele foi em 63, eu em 64, no ano que estourou o movimento militar no Brasil. Okay. Então aquele foi um momento difícil, porque eu tinha acabado de sair de Belo Horizonte, menino, 18, 19 anos. É isso que eu queria saber. Indo lá para o Rio estudar, e aquela confusão política. Teve um comício famoso na 13 de março, na Central do Brasil, milhares de pessoas iam enfiado naquilo, mas por curiosidade, né? Mas preocupado. Tanto os batistas brasileiros quanto os renovados, nós éramos de linha muito conservadora. Muito conservadora, tá? O Tonini trombeteava pelo Brasil, o Rego era mais discreto. Mas o Tonini trombeteava o Brasil lá fora, de que estávamos à beira de uma tomada do poder pelos comunistas. E parece que naquela época realmente era difícil, naquela época era difícil. E aquilo incendiou, então nós estávamos totalmente alinhados com o movimento militar. O alinhamento foi total, naquela época foi. Lá eu trabalhava na Wycliffe Bible Translations, Summer Institute of Bible. Summer Institute, não me lembro o resto não, agora. Trabalhava lá, depois o Miranda Pinto, que era o diretor do seminário, me tirou do Summer, do Wycliffe, e me levou para trabalhar no seminário mesmo. Eu morava, seminário de Betel não tinha internato, eu até hoje não sei, ele resolveu me pôr para morar com a família dele. Aí eu morei no seminário com o Miranda Pinto. Foi um fundador, eu creio, do Meyer, né? Um extraordinário, um dos homens mais um erudito. Ele, a dona Tabita Krau, de Miranda Pinto. Né? Aquela foi uma mãe para mim, dona Tabita. Morei com eles ali, e naquele momento o movimento de renovação estava explodindo no Brasil, veio a divisão, as igrejas que foram expulsas da convenção, primeiro mineira e agora brasileira, os líderes entenderam que precisavam se organizar, senão haveria dispersão. Cada uma tomaria o seu caminho. Então criamos uma entidade, eu estava no Rio, mas vim embora, larguei o seminário, vim embora, terminei o primeiro ano e vim. Porque também estava em gestação, logo depois veio a gestação do STEB. Nesse período havia uma grande efervescência religiosa no Brasil, ligado ao movimento de renovação, veio a divisão,
E eu estava dizendo, alguns líderes nossos, sobretudo o pastor Hilton Quadros, entendeu que precisavam de imediato fundar uma entidade, uma convenção, alguma coisa, para agregar as igrejas que tinham sido expulsas. Começamos com uma entidade chamada AME, Ação Missionária Evangélica dos Batistas. Não deu certo, não funcionou. E também eles entenderam que além dessa entidade estava no seminário, porque nós não tínhamos uma escola de teológica para formar líderes. E aí fomos fundar o STEB. Eu estive na fundação do STEB, na primeira aula inaugural. Incrível. O líder nosso era um homem um homem, foi amigo meu até agora, morreu agora há pouco, Wilson Regis. É o Regis. Era um gênio. Regis era um gênio. Ele foi professor, saiu daqui, foi professor do Mackenzie, da USP, né? Mas foi um grande amigo, já o conheceu, né? E ele resolveu, não, vamos começar. E a decisão de começar o seminário foi com ele. Olha só. Ele tomou a decisão, alguns pastores acharam que era cedo, ele, é agora, e mãos à obra. E aí eu já tinha vindo do seminário do Rio, juntamos alguns outros que também tinham vindo de outros seminários, mais uns novatos, lá mesmo de Belo Horizonte. Marcamos a aula inaugural no templo da Terceira Igreja Batista, isso em 1966. A igreja lotada, Terceira Igreja, templo lotado. Lá tem a nave e embaixo as salas do andar de baixo, né? Ficamos ali no corredor e o povo lá em cima esperando a entrada dos alunos, dos fundadores. Aí quando o Regis deu um grito, vão em nome de Jesus! Entramos em fila indiana, percorrendo o auditório e cantando Nem Sempre Será para o Lugar, que todos os alunos cantando, um entusiasmo de matar. Que legal. Aí veio a aula inaugural com o Dr. Martins, Antônio Martins de Vilas Boas, que era ministro do Supremo Tribunal Federal, ele que ministrou. E eu lembro até hoje, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, foi o tema da mensagem dele. Aí começou o STEB. Em 66 eu vou para o STEB, fundamos o STEB e lá eu fui até o final. Ah, ok. Lá eu terminei. Fui inclusive orador da minha turma na época. Não é porque é grande coisa não, é porque acho que não tinha um outro lá, então... Agora, antes de me formar, em 68, no meio do ano eu fui ordenado. Pastor. Sua ordenação veio, então. E aí eu passei a dar assistência aqui à igreja na fazenda. Ok. A igreja me ajudava financeiramente na manutenção lá do seminário. Eu já estava casado nessa altura, né? A igreja me ajudava aqui da fazenda e eu vinha periodicamente dar assistência. Então, só volta pra Quase todo fim de semana estudava, pegava o trem, rachava de trem até aqui, um sofrimento aquela viagem de trem. Mas eu ia e voltava para o seminário. Nesse período, a Convenção Batista Nacional tinha sido formada, novinha, estava recém-fundada. Então, a liderança estava querendo se explicar, porque uma convenção tem que ter motivo, né? Não só para agregar as igrejas, mas para cumprir um papel de relevância, não é? E havia naquela época, Brega, uma entidade no Brasil chamada Sudene. A Sudene era uma entidade criada pelo governo Juscelino Kubitschek para desenvolver o Nordeste, porque a distância de desenvolvimento entre Nordeste e Sul e Sudeste era muito grande. O Nordeste era visto como uma região muito atrasada, muito abandonada. Então o governo criou a Sudene, Juscelino. Ok. O governo militar veio e alavancou a Sudene, ele não acabou com a Sudene, pelo contrário. O que era a Sudene? Era essa entidade que visava o desenvolvimento do Nordeste brasileiro, vindo até o polígono das Secas. O que é polígono das Secas? É aqui em Minas, 42 municípios do norte de Minas, eu acho que parte do Jequitinhonha. Enfim, o que era a Sudene? Era uma entidade para dar assistência ao polígono das Secas, que pegava todo o Nordeste e vinha até Minas Gerais. Naquele período de 68,
quando eu estava já terminando o seminário, o último semestre, eu comecei a perceber que nós praticamente não tínhamos, daqui nessa região mineira, do Polígono das Secas, os 42 municípios, praticamente não tinha evangelho. Eu estava no seminário, mas eu ficava sempre pesquisando, né? Praticamente não tinha, não havia nada. Tinha a Igreja Batista Boa Vista dos Matos, capaz até que tem gente aqui amanhã. Amanhã, né? É hoje, né? É hoje. Aqui. E uma outra igreja, mas muito, Montes Claros, tinha a primeira igreja, a segunda, não tinha quase nada. E aqueles 42 municípios vazios. O que eu fiz? Eu falei, eu vou pensar num projeto missionário para essa região. O que eu fiz? Eu ia calado, sem fazer alarde, ia lá para o IBGE em Belo Horizonte para fazer pesquisas. Ok. E fiz um levantamento minucioso dos 42 municípios do Sertão Mineiro, daqui do Polígono. Eu fiz um levantamento que envolvia rede de estradas, de escola, de hospitais, de tudo sobre aquele município. Eu levantei aquilo e deu um calhamaço dessa grossura. Levei e entreguei para os diretores, meus líderes da época, que era o René Feitosa, era o Quadro, esses dois sobretudo, né? Falei, olha, aqui está a minha contribuição para um projeto missionário aqui da região. Eles pegaram aquilo, acho que nem imaginava, né? Ficaram entusiasmados e falaram, vamos mandar um primeiro missionário para a região. Você quer ser o primeiro missionário? Eu não sei se eu vim por convicção, porque eu não tinha coragem de dizer não. Fui pego de surpresa. Isso foi no último semestre do seminário. Moral da história, eu aceitei e falei, eu vou. Primeiro missionário. Aí eu fui o primeiro missionário aqui nesse sertão. Não tinha, era menino, não tinha 20 e tantos anos, não tinha... Mas obstinado. Obstinado, apaixonado. Fazia algumas bobagens, algumas loucuras. Inevitável, não tinha jeito, né? A cavalo? Aí eu vim. De tudo. Cavalo. Quando eu cheguei aqui, era cavalo a pé, a igreja comprou um jipe. E me colocou esse jipe na minha mão. Então, acho que você lembra do jipe? Não, né? Não era muito pequeno. Com esse jipe eu rodava esse sertão igual doido. Fazia coisa absurda com esse jipe. Passava em estrada só de cavalo mesmo, cavaleiro. Agora, Aí eu realmente aqui, tudo que eu podia naqueles poucos anos, que eu fiquei poucos anos aqui, eu fiz. Aí eu fui para Belo Horizonte. Mas o ponto mais relevante aqui foi Montes Claros. Sim. Montes Claros foi a... Fala um pouquinho, pastor, como é que foi isso lá? Montes Claros é o seguinte, eu cheguei lá, eu entendi, eu estava morando em Navarro e eu quis voltar a estudar. Sentia falta de um curso superior, tinha só um curso de seminário, fiz vestibular. E em Navarro eu ia toda noite para Montes Claros, naquela época não havia asfalto, era terra, mas eu ia toda noite para Montes Claros para fazer vestibular, Mari me ajudando naquilo. Chegando lá em Montes Claros, eu com aquele jeito de tímido, de idiota, de menino de roça, né? As provas eram toda noite e a gente ia eliminando, né? Aí eu fazia-se a prova, no dia seguinte o resultado saía na rádio. A rádio ficava todo mundo ligado para ver, né? Rapaz, no dia seguinte, quando saiu, eu estava em segundo, acho que primeiro ou segundo lugar. Aí foi uma tristeza, porque a turma chegava à noite para fazer prova, vinha tudo querendo cola, e me cutucando, e eu, crente que eu era, pastor, não podia dar cola de jeito nenhum. Aí fiquei na faculdade por um tempo, estudando, começamos o trabalho. Eu não tinha nada, em Montes Claros não tinha nada. O que apareceu lá como primeiro apoio que eu tive foi um irmão, a Mari sabe muito dele, conhece meu irmão, Antônio Rodrigues. Foi o homem que veio e eu não sei nem como eu descobri Antônio Rodrigues. Mas ele estava excluído da primeira igreja batista. Não sei se eu devo falar isso aqui, eu vou falar. Outra, mas o que você arranjou lá na primeira igreja, que você foi excluído? Teve uma sessão lá, uma assembleia, e a coisa azedou. E a coisa saiu na base do tapa mesmo. Partir pro tapa, pra briga.
E naquela confusão eu perdi o coisa e dei um tapa na cara do pastor. Dei um tapa na cara do pastor e depois eu fiquei sabendo, em frente à igreja estava a redação do jornal de Montes Claros. Eles viram o barulho e correram para ver o que estava havendo. E havia lá um moço na igreja chamado Joel, casado com Erlinda, mas não sei se você lembra dele, Joel, né? Já morreu também. Ele pensou, deixa eu correr lá na redação, porque o barulho foi tanto que eles falaram, vai dar notícia. Ele chegou lá, quando ele chegou, a manchete estava prontinha para sair. Aí ele tinha muita influência, ele, não, vocês não vão fazer isso. Eles eliminaram a manchete. O Antônio Rodrigues foi excluído. Mas uma história bonita, porque foi ele que me deu todo o apoio. Todo o apoio. Eu tive 2 incidentes com ele. Quando ele estava me ajudando e o Enéas ia lá, eu vou falar sobre a ira do Enéas lá no meu período, que é uma coisa muito bonita. Naquela época não tinha nada dessas facilidades de hoje, internet, nada. Era tudo na mão, as cartas eram feitas à mão. E eu soltando carta, às vezes máquina de escrever também, né? Para todas as autoridades, convidando para o evento. E eu precisando da ajuda do Antônio, ele era muito prestativo. Mas ele me deixou na mão e eu fui ficando irritado com aquilo. Falou, irmão Antônio, eu preciso do irmão. Eu tive de férias 1 mês, você não me procurou, agora vem me procurar. Eu olhei para ele, o velho Adão subiu, mas subiu quente. Falei, você está pensando que você vai fazer comigo o mesmo que você fez com o pastor Antônio da Mata? Eu era menino, eu ofendi, para quê? Mas ele se sentiu profundamente ofendido. Estendeu a mão e disse, tchau, acabou. Só coitadinho, que ele gostava tanto da igreja, da gente, que ele, mesmo durante o trabalho do Enéas, ele ficou ali, rodando por ali. E aquilo tirou toda a minha alegria. Aí eu fui lá para um retiro de pastores, lá em Belo Horizonte, não muito depois, na Lagoa dos Ingleses, e houve um momento muito gostoso naquele retiro lá. Sim. E eu tive uma clara percepção de que eu tinha que pedir perdão a ele. Não tinha jeito. Cheguei em Montes Claros. Pode ficar tranquilo. Reuni a igreja, lá no fundo, no salãozinho. Ele estava lá, falei, irmão, ele de longe, assim. Aí eu falei, eu quero publicamente pedir ao irmão Antônio que me perdoe e quero que ele venha aqui. Ele veio e se atracou a mim. Uau. E abriu a boca a chorar. Que coisa incrível. Água, pai. Ficamos os 2 ali chorando. Lindo isso. Lindo isso. E pastor? Ele se tornou depois aqui tão fiel a mim que parecia entende? É isso que eu ia dizer, eu sou enriquecido. Passou mal uma vez, foi para Belo Horizonte para poder tratar, eu precisou de transfusão de sangue. Eu reuni um grupo lá de Nova Canaã, o Henrique, Davidson, mais os outros para ir lá doar sangue. O Henrique foi doar sangue, desmaiou lá, estava doando sangue, desmaiou lá. Ô pastor. Aí um dia, para terminar o Antônio, sim, eu disse para ele, você precisa consertar aquele problema lá da primeira igreja. Ele diz, olha pastor, eu já pensei nisso, eu não tenho paz enquanto eu não arrumar aquilo, mas falei, vai lá na casa do pastor Antônio da Mata, pede perdão. Ele diz, eu estou pronto, o meu problema não é ele, o problema é a mulher dele, ela vai me agredir. Ele falou, ela vai me pôr para fora. Aí eu falei com ele assim, faz o seguinte, escreve uma carta, faz uma carta e manda para ele. Tempos depois eu estava numa praça lá em Bocaiúva, que é a cidade vizinha, quando eu vi o Antônio da Mata, ele era professor em Bocaiúva, Antônio da Mata, me chamou. Daniel, vem cá. Eu cheguei, ele disse, eu recebi uma carta do Antônio e começou a chorar na praça. Que incrível, que incrível. Então são essas coisas. Agora o trabalho do Toninho foi fantástico. Cidadania vai... Montes Claros, deixa eu voltar para Montes Claros. Eu não tinha como começar. Os batistas nacionais, que não era Batista Nacional naquela época, era um grupo desorganizado, né?
Eu falei, vem a liderança toda para Montes Claros para me dar apoio. Vem todo mundo, pastores, Vale do Rio Doce. Eu não tinha lugar para reunir, aí eu entrei um dia num salão grande lá, nobre, era a Associação Comercial, auditório da Associação Comercial. E eu pensei, se eu conseguisse isso aqui... Aí alguém me falou, quem pode te ajudar nisso é o João Dutra. João Dutra era um líder espírita de Montes Claros, muito querido, muito conceituado. Eu falei, não tem problema. Fui lá no João Dutra, ele me recebeu. Ele era casado com uma minha prima em grau mais distante, né? Ele me recebeu, todo espírito é muito solícito, né? Me recebeu e falou, vou fazer o que eu puder. E realmente, ele mexeu aqui, mexeu ali, telefonema para aqui, para lá, conseguiu o auditório. Fizemos um senhor lançamento do trabalho. Levei o jogral da igreja Peniel, naquela época, Tanhal, Peniel, né? Foi um lindo trabalho. Então, mas ali terminou aquele reunião, era uma reunião no auditório, eu tinha que ter um salão. Sim. Alugamos um salão sabe aquela rua que passa debaixo da linha de trem ali, eu esqueci o nome dela. Não lembro. Arranjamos um salão ali. A igreja do Barreiro equipou o salão todinho. E ficamos nesse salão, depois mudamos para o outro, mas só trocamos de um para o outro na mesma rua, no mesmo lugar. Do pastor Daniel também? Da pastor, não, Sampaio, pai do Daniel. É. Uhum. Aí lá nesse salão é que a igreja central prosperou. Ali eu era novo, então eu juntava aqueles moços de outras igrejas, presbiteriano, batista, pentecostal. Aí saímos pelas madrugadas evangelizando. Saí 2 horas da manhã, abraçado com um bêbado lá na praça. Aí a turma da religião, a turma apelidou o grupo, porque era de vários vertentes religiosas, de misto quente, é o misto quente. Ninguém falava publicamente, mas era o misto quente. Saía evangelizando na praça. Aí eu pensei num trabalho, alguma coisa de impacto na cidade. O que eu fiz? Não tinha auditório, porque o salão nosso era pequeno. Entrei em contato com o Tonini, lá em São Paulo. Já estava em São Paulo, né? Vem, ele topou, vou. Uau, que legal. Tonini me rachou de ônibus, lá de São Paulo para Montes Claros. Hoje nem pensar. Né? Chegou em Montes Claros, mas que trabalho. O Tonini estava no auge. Aquele período em que ele era uma figura exponencial no Brasil. Né? Ele era um mentor. Mas foi um impacto. O auditório, como é que eu resolvi o problema do auditório? Não tinha auditório. Um dia passando naquela avenida principal lá, onde Santa Casa de Misericórdia, tem lá uma coisa, tinha a prefeitura ali perto, eu vi um salão grande, abri, olhei, enorme lá, todo abandonado lá, empoeirado. Que salão é esse? É o salão paroquial da Igreja Católica. Pensei, aqui, não tem papo. Como é que eu faço para conseguir esse salão? Aí alguém falou, sou o padre, tem um padre que é o padre que toma conta aqui. Eu falei, não tem problema. Marquei um encontro com o padre, fui lá no padre, falei, olha, eu estou querendo fazer um trabalho grande, que eu não tenho aquele auditório lá, me serve. Sabe? Mas o padre ficou numa alegria. O padre está à sua disposição, naquela época havia muita ideia comigo, está à sua disposição para abrir o auditório. E eu juntei o grupinho misto quente, mais os outros irmãos lá, limpamos aquilo, tinha uma santa lá na parede enorme. Falei, como é que eu vou fazer um trabalho desse aqui com um Toninho e uma santa aqui? O Lutero começou assim, né? Não, ela não ficava externa, não, tinha um buraco na parede, assim, ela fica dentro, né? Aí eu falei, Jesus, alguém me passou, mas o que você fez com essa santa aqui? Deixa aí, tem problema. Mas foi um trabalho extraordinário, extraordinário. O nome do Tonini, né, já naquela época, né, atraiu, aquele salão ficava lotado, cabia centenas de pessoas ali. Claros é um caso de amor. É um caso de amor. Eu tinha algumas famílias ali que eu batizei, hoje já, praticamente todos já foram embora, né? Foi seu primeiro caso de amor, então? Ali foi, não sei se foi o primeiro, foi um dos casos de amor. Foi um dos, né? Claro,
Ali tinha um salãozinho. Em 1967, ainda seminarista, antes de me ser pastor, eu já ia lá ocasionalmente. Eu lembro que eu organizei aqui um encontro missionário da região, dei o nome de EIMI, encontro não sei o que, missionário, sei lá, uma coisa assim, de evangelização e missões. E lá foi o primeiro. Lá foi o primeiro encontro, mas foi fantástico, porque eu estava no seminário e eu trouxe o Sampaio, que tornou-se um grande amigo, e ele veio, ele foi o pregador. Foi uma coisa impressionante. Uma vez eu estava batizando um homem lá, seu João Café, tornou-se um grande amigo, João Café. A gente batizava no Rio Traíras, e aquele povão para a beira do rio. Ali eu batizava, até batizei um, batizei outro, mais outro. Aí quando eu acabei de batizar o João Café, que eu dei por encerrado, eu estava encerrando solenemente, batista, bem batista, né? O ato solene de batismo, ele começou a mergulhar, todo mundo em volta, ele, mergulhando. Eu falei, mas minhoca na cabeça, fica comigo. Aí eu cheguei no ouvido e falei, irmão João, sai da água. Ele diz, eu estou procurando minha precata. Eles usavam, sabe aquela alpercata de couro cru? Ele não, a hora que ele foi à água, ele perdeu. Eu estou procurando. Larga essa precata, irmão João, sai da água. Essas coisas assim. Uma vez lá em Claros, eu saí. Você foi lá comigo? João foi lá comigo, num lugarzinho, tem um lugarzinho chamado Boa Sorte. Vamos evangelizar lá em Boa Sorte. Isso aqui eu estou contando de maneira totalmente aleatória. O que tem de casa aí? Chegamos lá em Boa Sorte, eu já estava com o Jeep. Fomos pregar na praça pública lá, um arraialzinho igual aqui. Né? Cheguei na praça, reuni o grupo lá, as pessoas foram chegando, foram agregando para ver o que era aquilo e eu comecei a pregar. E estou pregando. Daí a pouco eu comecei a perceber a vaia. E eu continuei pregando. Daí a pouco começou a voar pedra. Pedrada de tudo quanto é lado. Aí eu tive que abreviar, porque eu estava cheio de pessoas novas, eu tive que reduzir a minha... Saindo, ligamos o Jeep, falei, vamos embora. Liguei o Jeep, eles saíram debaixo de pedra, só havia pedra no Jeep. Né? Quando é agora eu volto lá, mas Eliseu, uns 2 ou 3 anos, fui lá matar saudade, cheio de crente lá, de igreja. Falei, como é que muda desse jeito? Mudou tudo, né? Aí eu deixei, fui para Belo Horizonte. Lá eu fiquei um período de alguns anos trabalhando com quadros na convenção. Ele criou um departamento na convenção chamado DOM, Departamento de Orientação Missionária. O Daniel dirige o DOM. E com esse dom eu andava viajando e atendendo igrejas no Brasil e partimos para... Eu não quis forçar a barra, porque a minha saída de Montes Claros, tem Marli sabe disso, foi meio unilateral, eu não consultei ninguém. Saí assim, achei que estava cansado, senti pouco apoiado pelos batistas. Um dia eles falam, vocês estão gravando, mas vou falar. Pouco apoiado pelos batistas, achei que me deram um apoio aquém do que eu esperava. E eu me senti muito sozinho e falei, vamos embora. Aí partimos por um período de alguns anos trabalhando no comércio. Montamos algumas lanchonetes ali no centro. E eu tinha esse trabalho com a lanchonete, mas ajudava quadros nessa área do missionário, né? Aí tinha começado uma igreja minúscula em Betim, com o nome de Nova Canaã. Era um salãozinho lá na Brasileia, bem pequeno, onde hoje acho que até uma borracharia lá, me parece, né? Começaram aquela igreja, parece que foi uma igreja incomum, fundada pelo Inconfidente, do Sr. Matias, né? O Sr. Matias foi o líder, mas do Inconfidente. Começaram essa igreja, pequenininha, minúscula, convidaram um pastor chamado Sidiedes, José Sidiedes, e não deu certo. Ele ficou pouco tempo, saiu, e o Quadros, que era o líder nosso, lá, Batista, a convenção, assumiu em caráter interino para encaminhar a sucessão. Aí o Quadros falou, Daniel, vai para lá. Aí eu topei.
já estava há alguns anos sem exercício de ministério pastoral, naquele período de comércio, né? Aí começa a história de Nova Canaã. Aí é uma longa história, de 30 anos, lá eu fiquei. Eu lembro quando eu assumi Nova Canaã, uma sobrinha, que também já não está mais entre nós, falou, não dou um ano que você está de volta. Fiquei lá 30 e tantos anos, lá em Nova Canaã. Tem umas coisas que Nova Canaã, que quando o senhor chegou... Agora aí é uma longa história, é difícil até de Não, mas aí assim, sintetizar. a gente vai só desenhar alguma coisa, porque quando eu sei que quando o senhor chegou em Nova Canaã, o senhor pregou uma palavra e o senhor andava entre as pessoas. E uma das irmãs lá, hoje não está mais em Nova Canaã, mas conversou comigo depois. Falou, era o pastor Daniel, ele chegou na igreja, a gente achou que era mais um pastor que estava chegando aí, mas ele chegou e ele andava entre as pessoas. Naquele dia eu disse, esse homem vai ficar aqui por muito tempo. Devia ser um peripatético. Estava lá no meio. Quando o Quadros assumiu na Brasileia, mas nesse interregno, antes de eu assumir, ele diz, Daniel, surgiu um salão numa loja embaixo chamada Fofó Pneus, e o andar de cima, só que o aluguel é um pouco salgado. E é você que vai assumir a igreja, então eu não posso fazer um compromisso sem a sua aquiescência. Falei, pode assumir. Na hora mandei ele assumir, até porque o salãozinho lá da Brasileira era minúsculo. Sim. Então quando eu tomei posse, já tomei posse no novo salão. Nós ficamos, eu creio que em Fofó Pneus imagino que eu tomei em 77, uns 10, 12 anos em Fofó Pneus, foi. O governo estava indo tudo bem, estava indo tudo em paz, mas a gente sentia necessidade de pensar em sede própria. Aí surgiu a oportunidade de comprar aquele terreno onde hoje é Nova Canaã. Sim. Foi uma batalha para pagar. Aquilo ali foi uma história linda, um desafio para pagar aquilo. Pagamos. Mas não tinha salão. Tivemos algumas histórias lindas ali para comprar um terreno. Eu lembro de um culto que foi tão desafiador quando eu chamei à frente, gente, colar, até aliança. Abraão tirou a aliança, chegou em casa sem aliança, sem aliança, amanhã eu vou lá e resgato. Eu lembro de uma menininha, não sei, Neide vai saber disso, que chegou à frente no dia que eu dou a bicicleta, no outro dia cedinho ela chegou lá com a bicicletinha nas costas para entregar a bicicleta, que foi uma coisa loucura, todo mundo doava tudo, pagamos o terreno. Olha só. Pagamos o terreno, mas foi uma guerra. Uma guerra. Paixão, né? Uma paixão muito grande. Uma paixão, era movida a paixão. Idealismo, era dominado pelo ideal. Então aí pagamos o terreno. Aí veio o plano cruzado. Então, o que ocorre? O governo Sarney estabeleceu um congelamento no Brasil, em que aluguel não podia ser reajustado, e o dono da Fofó Pneus não quis que nós continuássemos, porque ele sentiu que o aluguel estava defasado, e ele não podia aumentar porque havia um decreto proibindo o aumento. Foi o congelamento, né? Então nós pensamos, temos que construir imediatamente, porque ele entrou na justiça. Entrou na justiça. Aí foi aquela campanha para arrecadar dinheiro para construir mais um templo, né? Aí eu cometi uma falha. Resolvi lançar mão de tudo que era possível para levantar fundo para construir, e falei, todo mundo que tem o que puder doar, traz, e nós vamos fazer um bazar aqui na igreja para vender o dinheiro. E eu coloquei uma faixa lá, Bazar Nova Canaã. O povo da igreja sabia que não era comércio, era para, não é? Só que o dono não sabia como se livrar da gente, com o valor do aluguel congelado pelo governo Sarney. Ele tirou foto daquela faixa e entrou na justiça alegando desvio de função.
desvio de função. Sublocação, né? Aí tivemos que constituir o advogado doutor Vicente Araújo, você lembra dele? Para nos defender, mas o Vicente disse, olha, vocês vão perder mais dia, menos dia, aí nós vamos construir de maneira que a hora que perder a causa, se perder, nós já vamos direto para o... Em 2 meses nós construímos aquele salão. Uau, 2 meses? 2 meses. Eu era diretor do SEBENG e eu tinha um aluno chamado Domingos, que era mestre de obra. Falei, Domingos, eu estou com um problema. Eu tenho que mudar da igreja lá. Ele não era de Nova Canaã, era uma igreja lá, nossa. Eu tenho que mudar dentro de 2 meses, porque a justiça deu 2 meses de prazo para a gente desocupar. Né? Eu tenho que mudar aí, eu não vou para alugar outro salão, nós vamos para o sede próprio. Você topa encarar, me ajudar? Ele disse, topo. Deixou a igreja dele lá, onde hoje ele está lá, ele é pastor. Naquela época ele era o mestre de obra. Coloquei 40 homens à disposição dele. O irmão da igreja, gente que tá precisando de trabalho e tudo, pus tudo para trabalhar pagando, a gente tinha que pagar. Né? E lançamos os tubulões, aquele prédio, exatamente na data de vencer o período que a justiça tinha dado para desocupar. Nós olhando, parecia formiguinha. Eu desafiei os menininhos tudo a pegar os bancos e as cadeiras, pôr nas costas e levar. Aquela fila. Tudo carregando banco, cadeira, púlpito. Levamos. Na data de entregar o salão da Fofão. Nós entregamos o salão sem atrasar um dia. Que o Vicente incrível. ficou encantado. O Vicente era advogado, né? Com a maneira ágil com que nós agimos. Depois a gente veio a construção do resto. Sim. Isso vem depois. Sim. Aquela geração de Nova Canaã, vários deles ainda vivos vão estar aqui hoje, né? Era meninada, mas extraordinária. Nova Canaã foi um divisor de águas em Betim. Foi um divisor de águas. Nova Canaã contaminou Betim. Ela teve uma influência que envolveu a cidade toda. Então a gente era muito simpático. A toda a cidade. Havia muita boa vontade em relação a nós. Sim. Entendeu? E tinha um nível de influência grande também, né, pastor? Muito grande, enorme, a influência de Nova Canaã era enorme. Você lembra do prefeito de Ivair? Lembro, né? Ivair, sim. O quanto a Neide, quando ela promoveu a realização daquele congresso feminino. Sim, lembro. O Ivair deu todo o apoio, do ponto de vista logístico, sim, né? Sim. Não é nada de dinheiro, mas de facilitar o poder público, em termos de auditório, dessa coisa toda, né? O ponto de contato foi o seguinte, eu achava que a igreja tinha que desenvolver um trabalho social. Não podia ficar só no campo da fé. Eu tinha que também... E eu peguei uns estatutos eu sempre fui bom de estatuto, tá? Agora não, que eu estou desatualizado, mas essa bagunça, esse negócio aí denominacional, a maioria desse estatuto eu fiz. Eu tenho uma cunhada, ela vai estar aqui hoje, que ela é uma professora universitária, expert em estatuto, e ela me dava muito, e aprendi muito com ela, Nainho Quadros, Benjamin Maia. Então eu pensei, precisamos criar uma entidade. Dani abraçou a causa. Sim. Aí começamos o contato, criando logo de início uma casa chamada o Pequeno Davi. Ok. Esse Pequeno Davi foi extraordinário. Região do Cachoeira ali. Dani é que pode falar sobre ele. Dani pode falar sobre ele. O Pequeno Davi foi extraordinário. Porque a gente acolhia meninos e ali aquele bairro, como é que chama? Cachoeira. Cachoeira. Alugamos uma casa ali e a gente agregava meninos. Alguns hoje são pais de família. Nós recebemos dois na igreja recentemente, pastor. Como é que é? Nós recebemos 2 na igreja recentemente. Que era da Pequeno Davi. Que era da Pequeno Davi e aceitou Jesus lá agora, recentemente. Pois é. Ali foi um trabalho extraordinário. Na época do governo militar, o que foi do governo militar, ele criou um projeto chamado Projeto Rondon. O que era o Projeto Rondon do governo militar?
período de férias, mandava alunos lá para a Amazônia, lugar da miséria, dentista, médico, enfermeiro, fazia aquele movimento lá em período de férias. Baseado naquilo, inspirado naquele projeto, eu pensei no projeto Daniel Crossman, que seria o quê? Fazer algo semelhante e agregando a fé, né? E aí nós começamos o trabalho. A Neide aí, Neide que entende isso. Vem cá, Neide, você que sabe, Neide que... Aí saímos, falei, vamos começar, vamos dar início ao projeto. Aí um dia eu chamei a Neide, acho que a Zélia também, né? Vamos lá para aquela região, procurar um lugar mais miserável que pudesse ter, mais pobre mesmo, para fazer alguma coisa. Chegamos em Montes Claros, Eliseu já era juiz em Porteirinha, e pedimos a cobertura dele, ele nos levou a casa de uma mulher chamada, me ajudem aí, Carlúcia, não é? E ali a Carlúcia se juntou a nós, não foi, Neide? Vai me ajudando aí. Aí fomos andando, né? Porque eu não sabia por onde começar, e a Carlúcia conhecia a região toda. Ela sabia o que a gente queria, e nós queríamos que ela indicasse locais realmente carentes. E ela foi conosco. Chegamos num lugar chamado Sudário. Vila Sudário. Vila Sudário, né? Ficamos ali olhando, mas não bateu no coração. Não era ali. E aí, onde é que ela... Não, tem mais lá na frente. Aí ela indicou, tem um lugar lá na frente chamado Pacuí. Isso. Né? Vamos lá. Aí juntava a Neide, eu, Zélia, Eliseu, mas a Marta estavam, né? Chegamos lá, mas foi uma coisa impressionante, que a hora que nós caímos lá, todos nós, a Neide sabe disso, tivemos uma sensação, é aqui. Imediatamente elas começaram a fazer levantamento e essa coisa toda, e dar início ao projeto de Pacuí. Que incrível. Logo depois eu deixo Nova Canaã, Jubilo, então aí a Neide que pode, né? Sim. Mas foi um projeto bonito, deixei já comprado um terreno. Sim, deixou. Que hoje acho que construíram Já lá. tem casa lá, pastor. Já tem casa igreja lá. Deixei aqui comprado um Tem senhor lá. um centro social lá. Pois é. Né? Agora, Pacuí, pra vocês terem uma ideia, viu, Brega? Era um lugar rigorosamente miserável. Eu vivia em casebres, caindo, a pobreza, um atraso total. Se vocês forem lá hoje, derrubamos a Neide, agora é ela. Né? Todos aqueles casebres foram para o chão e construímos casas. Tornou-se uma vila, todo mundo bem. Mudou muito. Tá? Entrou muito dinheiro nisso aí. Mercado. Não sei se eu devia estar falando essas coisas não, né? Mas dinheiro, poder, aquela ideia, aquela paixão missionária de serviço, ela pouco existe hoje. A verdade é essa. Está aí para quem quiser ver. Né? Disputa de toda ordem. Nada a ver, eu vou ser sincero para vocês, nada a ver com a minha história e com a minha vida. Nada a ver, mudou muito. Claro, tem que ter cuidado por não generalizar. Sim. Vocês têm todo cuidado, mas a grosso modo a coisa mudou muito. Paixão ideal. Carrega isso. Fascínio. É a paixão, o ideal, o fascínio da fé. Foi só isso. Isso resume toda... Simples. Simples. Paixão. Ali foi paixão. Diz o que o texto diz. É isso mesmo. Eu estava deixando a Igreja Batista Central de Montes Claros. É interessante, quando eu
jubilei em Nova Canaã, foi uma decisão muito pensada. Eu entendi por várias circunstâncias, algumas bem pessoais e algumas até conceituais, tá? Também, que era hora de eu pedir o afastamento lá em Nova Canaã. Foi natural, saí tranquilo. Agora, Montes Claros foi uma saída precoce. Fiquei muito pouco tempo, não deu tempo de eu consolidar o trabalho, então eu sofri muito a minha saída. Tanto é que eu que fiquei em Nova Canaã 30 e tantos anos, saí sem problema. Em Montes Claros eu passei dias chorando sozinho. A sensação de ruptura, de trabalho incompleto, entendeu? Mas o que houve? Quando eu dei posse ao pastor Antônio Carlos Vitorino, na noite encerrei a posse dele, ele terminou o culto pedindo, não para levantar a mão, pedindo o povo para dizer, não, ele não pediu o povo, ele falou ao único Deus, ali, na hora que eu estava saindo e ele chegando, tomando posse. Naquele momento aquele texto caiu em mim de uma forma tão poderosa que nunca mais. Então a origem foi ali no encerramento do meu ministério em Montes Claros. Então, né, pastor? É uma ponte, né? É. Uma ponte. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, seja glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e para todo sempre. Amém. Amém. Amém.